Oi, galerinha! Aqui é a professora Cássia e hoje nós vamos estudar balanceamento de equações químicas pelo método por tentativas. Vamos entender um pouquinho melhor como que isso funciona? E para começar, a primeira coisa que a gente precisa ver é o que são equações químicas. As equações químicas, elas são divididas em reagentes e produtos. Os reagentes, eles ficam antes da setinha e os produtos, eles ficam depois da seta. Os reagentes, eles reagem entre si para formar os produtos. Então, no início da reação, nós temos os reagentes e no final da reação, nós temos o produto. Então, essa reação aqui é uma reação que a gente fala que é a da produção da água. Então, nós temos o gás H2 mais o gás O2 reagindo entre si, o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, reagindo entre si e formando a água, ok? Então, essa é uma equação química, reagentes e produtos. Vamos lá. Os elementos químicos, eles são representados assim, né? A gente, como vocês já viram isso lá no primeiro ano, uma letra maiúscula, aqui o elemento químico hidrogênio, aqui o elemento químico oxigênio, aqui hidrogênio e aqui o oxigênio, beleza? E olha só, esses numerozinhos aqui, pequenininhos, o que eles estão nos dizendo? Quando ele tá aqui no pezinho do H, no pezinho de algum elemento químico, ele nos diz que tem 2 átomos de hidrogênio, tem 2 átomos de oxigênio. Aqui, tem 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio? Não, só tem 2 átomos de hidrogênio. Vamos representar isso por bolinhas para a gente entender um pouquinho melhor? Ó, vou fazer o hidrogênio aqui de rosinha. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu vou fazer uma bolinha, outra bolinha. Temos aqui o oxigênio. O oxigênio eu vou fazer de azul. Então, também são 2 oxigênios. Então, uma bolinha, outra bolinha. E agora, nós temos aqui a molécula de água. Como que a gente representa? O hidrogênio eu tinha colocado de rosa, não é? Então, eu vou fazer aqui uma bolinha rosa. Uma bolinha azul. E outra bolinha rosa. Então, nós temos aqui a molécula de água. Esse 2, então, ele representa 2 átomos de hidrogênio. 2. 1 átomo de oxigênio, certinho. Agora, vamos entender o que é o balanceamento de equações químicas. O balanceamento, ele nos diz o quê? Que a mesma quantidade de átomos que tem nos reagentes tem que ser a mesma quantidade de átomos que tem nos produtos. Lembra lá dos exercícios anteriores, das atividades anteriores que a gente fez, que falava de conservação das massas? O que Lavoisier falava, né? Ele dizia que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, vamos ver aqui, ó. Inicialmente eu tenho H2 e eu tenho O2. E esses átomos, eles ao reagirem, eles se transformam em, essas moléculas, perdão, ao reagirem, elas se transformam em a molécula de água. Então, elas não estão se perdendo, elas estão se transformando. É isso que Lavoisier quis dizer pra gente. E lembra lá da atividade que a gente fez também de Proust, que a gente calculava, e ele falava assim, ó, que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, as somas, os átomos, a matéria, ela não some do nada, ela se transforma em outras coisas. E é aqui as moléculas, então, de H2 e de O2 reagindo e se transformando em uma outra molécula, em uma outra substância. Dessa forma, vamos ver agora se as quantidades desses átomos estão iguais nos reagentes, estão iguais nos produtos. Ó, vou colocar bem aqui embaixo. Arrastar um pouquinho aqui para cima. Hidrogênio, oxigênio.
Aqui, hidrogênio e oxigênio dos reagentes. Quantos hidrogênios tem nos reagentes? Quantos hidrogênios aqui tem? 2, né? Aqui não tem hidrogênio. Hidrogênio é um Hzinho, tá bom, pessoal? Então, temos 2 hidrogênios. Então, eu vou colocar aqui 2. Quantos oxigênios temos nos reagentes? Aqui não tem oxigênio, o oxigênio está aqui. E nós temos 2 oxigênios. Então, eu coloco o O aqui. Vamos fazer isso também aqui nos produtos. Então, H e o O. Quantos hidrogênios nós temos aqui nos produtos? Temos 2. A gente viu, né, que esse número aqui, ele se refere sempre a quem tá aqui no pezinho. Então, é 2 hidrogênios. E quantos oxigênios nós temos aqui? Só um, né? Quando não tem nenhum número, quer dizer que só tem um. Então, eu coloco aqui só 1. Professora, mas não tem um 2 aqui? Esse 2 não diz tanto a respeito do hidrogênio e do oxigênio? Não, só diz respeito ao hidrogênio, ok? Esse 2 é só do hidrogênio. Então, temos aqui nos reagentes 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Nos produtos, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, essa reação química, essa equação química, ela não está obedecendo à lei de Lavoisier. Por quê? Porque a quantidade de átomos das moléculas nos reagentes, ela está diferente da quantidade de átomos dos produtos. O hidrogênio está igual? Tá, mas o oxigênio não. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. E para isso que serve o balanceamento químico, balanceamento de equação química. A gente vai fazer com que os átomos das moléculas dos reagentes sejam iguais aos átomos das moléculas dos produtos, beleza? Então, que aqui tem a mesma quantidade que desse lado. Então, como que a gente faz isso? Vamos ver. Olha só. Primeira coisa. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Aqui também. Aqui eu só tenho 1 de oxigênio. E aqui eu tenho 2. Aqui não são 2 de oxigênio? Então, eu coloco 2 aqui. Professora, por que você colocou esse número grande aqui e não colocou um 2 bem aqui? Porque esse 2 aqui ficaria, né? 2 oxigênio, 2 oxigênio e resolveria tudo muito simples. A gente pode fazer isso? Não podemos fazer isso de jeito nenhum. Isso aqui tá errado. A gente não pode mexer nesses números pequenos, tá bom, pessoal? Não podemos. Por quê? H2O é a água que a gente bebe mesmo. H2O, água. Agora, H2O2 é a água oxigenada. Ela se transforma, então, em uma outra substância. Por isso que não podemos fazer isso, beleza? Não podemos adicionar o 2 aqui, porque vira uma outra substância. A gente não quer mudar as substâncias, a gente não quer fazer com que se transforme em outra substância. A gente só quer mexer nas quantidades delas. Então, a gente não pode mexer no númerozinho pequeno, tá bom? A gente só pode mexer nos números grandes, adicionar números aqui à frente. E esses números que a gente adicionar aqui na frente é o que a gente chama de coeficiente estequiométrico, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, eu coloquei o 2 aqui, certo? Agora, vamos ver quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Eu tinha 2, não é verdade? E agora eu vou ter quanto? Esse 2, ele tá multiplicando toda a minha molécula. Esse 2 grandão aqui. Ele tá multiplicando toda a minha molécula. Então, antes eu tinha isso aqui, não era? Opa, focou. Antes eu tinha só isso aqui, uma molécula de água, e agora, quando eu coloco 2, eu tenho 2 moléculas de água. Então, eu vou desenhar aqui a outra moléculazinha pra gente não se perder. Então, esse 2, ele está me dizendo isso aqui, ele está multiplicando toda a molécula, é como se tivesse um parênteses aqui entre a molécula. Ele está me dizendo, então, que tenho 2 moléculas de água. Agora, vamos contar com quantos a gente ficou? Ó,
Quantos hidrogênios nós temos? Então, esse 2, ele multiplica os hidrogênios. 2 vezes 2, agora nós temos, vou colocar aqui do lado, nós temos 4 hidrogênios. Ah, professora, mas eu não estou conseguindo ver isso. Vamos ver, então, no desenho das moléculas? Lembra que eu falei que o 2 multiplica a molécula toda, né? Então, agora eu tenho 2 moléculas. Vamos contar os hidrogênios. Eu representei os hidrogênios sendo as bolinhas rosas. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 hidrogênios. E quantos oxigênios nós temos agora? 2 multiplica aqui. Eu falei que quando aqui não tinha nada, tinha o 1. Então, 2 vezes 1, 2. Olha só. As quantidades agora de oxigênio ficaram iguais. Eu tenho 2 oxigênios aqui e tenho 2 oxigênios aqui. Então, eu balanceei os oxigênios. Agora, vamos ver os hidrogênios. Eita, os hidrogênios eram 2 aqui. E agora, eles ficaram 4. Vamos ver o que a gente pode fazer para balancear o hidrogênio. Ó, o hidrogênio temos 2, mas agora aqui desse lado são 4. Então, que número que a gente pode colocar aqui, que vezes o 2, ele vai ser 4. E aí, pessoal, que número a gente coloca? A gente coloca o 2, né? E por que o 2? 2 vezes 2 dá 4. Vamos lá. Então, o que esse 2 ele tá querendo dizer pra gente? Ele tá multiplicando toda essa molécula. Lembra que inicialmente eu falei que essa molécula era assim, não é? Um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. Como agora tem um 2 na frente, então vai ficar assim, ó. Eu vou ter uma molécula, 2 moléculas. Então, esse 2, ele tá multiplicando toda a minha molécula. Então, agora, quantos átomozinhos de hidrogênio eu tenho? Eu tenho 4. Vamos contar agora? Vamos conferir? Hidrogênio, eu tenho 4, né? 1, 2, 3, 4. E aqui desse lado eu tenho quantos hidrogênios? 2 vezes 2 eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Oxigênio, eu tenho quantos? 1, 2 desse lado. Oxigênio, eu tenho quantos desse lado? 1, 2. Aqui, ó. Quando não tem nada, a gente pode colocar o 1, beleza? Então, pessoal, a gente terminou. Esse é o balanceamento pelo método da tentativa. E o método da tentativa é isso mesmo. Vai olhando de um lado, olha do outro e vai tentando fazer com que as moléculas fiquem com a mesma quantidade, beleza? Então, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2 dá 2, né? 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 1 dá 2. Então, logo a nossa molécula ficou balanceada. Temos a mesma quantidade de hidrogênios desse lado, igual a quantidade de hidrogênios desse lado. A mesma quantidade de oxigênios desse lado, igual a quantidade de oxigênios deste outro lado. Vamos fazer mais um exemplo? Então, vamos lá. N2 mais H2 reagem e formam NH3. Então, aqui a gente tem o gás nitrogênio mais o gás hidrogênio reagindo e formando NH3. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, vamos começar o balanceamento. Não liga não se eu vi uns gatinhos miando, não. São meus filhotinhos aqui em casa. Vamos lá. Ó, então aqui eu tenho N2. Quantos nitrogênios eu tenho? Primeira coisa, quando a gente pega para fazer um balanceamento, então, a gente coloca aqui. Então, deste lado eu tenho N e deste lado eu tenho hidrogênio. Deste lado eu tenho N e deste lado eu tenho o H, que é o nitrogênio. Então, a primeira coisa que faz é isso. A gente coloca todos os átomos que tem. Vamos ver quantos nitrogênios a gente tem desse lado? Deste lado nós temos 2. Então, a gente coloca aqui 2. Deste lado nós temos 2 hidrogênios. Então, a gente coloca aqui 2 hidrogênios. Quantos nitrogênios nós temos deste lado? Só um, não é verdade? Quando não tem nenhum númerozinho aqui, quer dizer que é 1. Então, temos
um nitrogênio. E hidrogênio nós temos quanto? Olha o númerozinho aqui no pé do hidrogênio. Então, são 3 hidrogênios. Beleza? Vamos ver se essa equação está balanceada? Para estar balanceada, a mesma quantidade desse lado de átomos tem que ser a mesma quantidade deste lado. Nitrogênio temos 2 e aqui tem 1. Então, já não está balanceado. Se estivesse balanceado, tinha que ter 2 aqui e 2 aqui. Tinha que ter 2 aqui, ou 3 aqui, 3 aqui. Então, a quantidade de nitrogênio tinha que ser igual dos dois lados e a quantidade de hidrogênio tinha que ser igual de ambos os lados. Mas vamos lá. Vamos fazer a representaçãozinha dos desenhos para a gente conseguir ver melhor? Então, vamos lá. Eu vou representar aqui o nitrogênio com as bolinhas azuis. E eu vou representar o hidrogênio com as bolinhas rosas. Vamos agora fazer aqui. Eu tenho, então, um nitrogênio no meio e eu tenho 3 bolinhas de hidrogênio, ou seja, 3 átomos de hidrogênio, tá bom? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, ó, a gente sempre começa primeiro com os elementos químicos que não são hidrogênio e oxigênio. Então, a gente deixa sempre o oxigênio e o hidrogênio por último, tá bom? Sempre deixa eles por último. O que tiver para fazer antes, tenta balancear antes. E esses aqui ficam pro final. Oxigênio e hidrogênio ficam para o final. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, o nitrogênio. Desse lado eu tenho 2 e desse lado eu só tenho 1. Então, para ficar igual, então eu poderia colocar o que aqui? Deixa eu pegar outra caneta. Eu poderia colocar aqui o 2. Aí ficaria 2 nitrogênios aqui e 2 nitrogênios aqui. Só que, lembrando mais uma vez, esse 2 ele multiplica toda a molécula, não é verdade? Mas vamos lá. Primeiro a gente balanceia aqui o nitrogênio. Então, 2 aqui, 2 aqui. Se tem o 2 aqui, a gente coloca o 2 aqui. Então, o nitrogênio ficou com 2. Tá balanceado, né? 2 nitrogênios, 2. Balanceamos. Agora, vamos ver os hidrogênios. Quantos hidrogênios ficou desse lado agora? Ó, antes o hidrogênio eram 3 átomos de hidrogênio. E agora que tem um 2, então faz uma multiplicação. Não podemos esquecer disso. Então, quando tem esse 2 aqui, ele multiplica o 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, nós temos 6 átomos de hidrogênio. Então, desse lado agora temos 6 átomos de hidrogênio. Ai, professora, tô com dificuldade de fazer isso. Vamos, então, fazer a representação. Então, inicialmente, a gente tinha uma molécula dessa, então, desenha a outra molécula. Aqui, desenhadinho. Esse 2 representa o quê? Que eu tenho uma molécula, 2 moléculas. Então, tenho 2 moléculas, certinho? Então, vamos contar. O hidrogênio a gente representou como o rosa. Vamos contar, então, quantas bolinhas rosas, quantos átomos de hidrogênio nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6, beleza? Agora, vamos lá. O hidrogênio aqui deste lado. O nitrogênio a gente já viu que tá ok. O hidrogênio tem 6 aqui, mas aqui só tem 2. Então, o que que a gente faz? Quanto que a gente coloca aqui desse lado do hidrogênio, então, para que ele fique com 6? Qual número a gente coloca aqui que vezes 2 dá 6? Hein? Isso mesmo, 3, não é? Então, a gente coloca aqui. Por quê? 3 vezes 2 dá 6. E aí, o hidrogênio também vai ficar com 6. Vamos representar aqui em bolinhas. Então, ó, são 3H2. Então, 1H2,
2H2, 3H2. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse hidrogênio tem agora 6 átomos de hidrogênio. Então, 6 átomos de hidrogênio. E desse lado também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de hidrogênio. O nitrogênio aqui, a gente não mexeu. Se não tem nada, tem o 1. Então, o nitrogênio, vamos agora, aqui ficou com 1, né? Vamos agora contar tudo. Nitrogênio, 2. Hidrogênio, aqui multiplica, né? 3 vezes 2, 6. Desse lado, então, nós temos de nitrogênio 2. Aqui ele só tinha 1, como não tem nada, como se tivesse o 1. Então, 2 vezes 1, 2. E aqui, 2 vezes 3 fica 6. Então, nitrogênio com 2, hidrogênio com 6. Então, a nossa equação está balanceada. Tá certinho e terminamos por aqui. Muito obrigada, pessoal, por assistir essa videoaula. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E qualquer dúvida, podem ir perguntando, beleza? Brigadão!